até o aceite lá. Pronto, já aceitei aqui. Então, acho que a gente pode deixar as perguntas para o final, né? Acredito que seja mais produtivo dessa forma. Eu vou agradecer na comissão organizadora do 17º Congresso de Odontologia da Anguera Santana. Agradeço em especial ao professor Alípio pela oportunidade. E, claro, agradeço muito a presença de todos vocês aqui, de forma online, nessa uma hora e pouco que estaremos juntos. Então, eu vou me apresentar bem rapidamente. Como você falou, me chamo Walterson Prado, né? Eu tenho 25 anos de profissão, me graduei pela Universidade de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo mesmo, na cidade universitária, e vou fazer uma historinha longa, curta, só para vocês entenderem. Isso faz até um pouco de conexão com a aula, né? A minha primeira especialidade foi cirurgia bucomaxilo. E na cirurgia bucomaxilo eu aprendi a fazer implantes, né? Então, estou falando lá de 20 anos atrás. E o interessante é que neste período aí de início, como cirurgião que sou, né? E na época ali entrando no mundo dos implantes, eu me guiava muito pelo osso, né? É uma característica do cirurgião procurar a melhor região óssea e ancorar os implantes. E aí o interessante é que na medida em que a gente vai crescendo dentro da especialidade, trabalhando, lidando com as dificuldades, a gente vai vendo que, na verdade, o grande maestro da cirurgia de implantes é a prótese, né? É ela que manda na posição final dos implantes. Então, eu passei por uma grande transformação, né? Saindo lá de um cirurgião, buco, maxilo, trabalhando na área de implantodontias, mas tendo que conhecer melhor o universo da prótese para poder fazer o tal do planejamento reverso, que é o que a gente vai abordar muito hoje aqui, e que é algo obrigatório na cirurgia virtual guiada, vocês vão entender o porquê. Então, essa pequena introdução que eu faço aí da minha carreira, né, mostra bem para vocês aquilo que eu vou apresentar na aula, como algo realmente que fez muita diferença na minha vida quando eu passei a abordar as minhas cirurgias de uma outra forma. Então, eu sou hoje um mestre e doutor em implantes, né? Também tenho uma especialidade de prótese, achei que era necessário, e também periodontia, são áreas todas muito conexas, né? E hoje o que eu milito a maior parte do tempo mesmo é dentro da implantodontia. Praticamente cirurgia de hospital, cirurgia de trauma, eu não realizo mais nenhuma, né? Eu sou um cirurgião mais de consultório, de ambulatório. Bom, feita essa pequena apresentação minha, vamos iniciar então aqui o nosso conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante para vocês. E no final eu estou aberto aí a todas as dúvidas. Já tem aqui o meu Instagram, quem tiver oportunidade, me procura lá e me segue, que eu sempre coloco algum conteúdo legal, algum caso bacana. Vamos lá. Bom, é evidente que a gente sempre busca e prima por entregar o melhor resultado possível para o nosso paciente, né? Aqui é um caso complexo, julgo complexo pelo pouco espaço protético que nós temos ali entre os dentes, né? Entre incisivos centrais e canino, então é um caso de anodontia de laterais. E aqui a gente pode dizer que entregamos o resultado esperado, né? Isso aqui é o desejado, né? Você conseguir trabalhar e entregar para o paciente um resultado estético satisfatório. Mesmo sendo, no caso aqui como esse, vamos dizer assim, algo complexo em função do pouco espaço disponível. Isso é evidente até nas radiografias aqui, que estão abaixo do nosso slide, né? Pouco espaço entre raízes, o que é muito comum em casos de anodontia de lateral. Então, isso aqui é aquilo que a gente deseja, evidentemente que não é sempre aquilo que nós conseguimos. E aí vem aquilo que é o não desejado, né? Onde você consegue ancorar o seu implante, você trabalha o teu dispositivo de implante dentro do tecido ósseo, porém você não consegue depois reabilitar de forma adequada. Então, isso aqui é aquilo que normalmente cria uma grande decepção para o cirurgião, né, para o reabilitador,
e muito mais para o paciente que recebe um resultado final como esse, né? Onde não há nenhum tipo de harmonia, não há nenhum tipo de resultado estético, e muitas vezes existe realmente a impossibilidade de reabilitar, né? Então, tem casos em que a gente se depara com uma situação em que você tem que explantar, né? Tirar o implante que foi colocado, porque não tem a menor condição de você reabilitar o caso. Mas vamos entender o porquê que isso acontece, né? Como eu falei no começo da aula, quando eu fiz minha apresentação, você não pode buscar somente o tecido ósseo, né? Você tem que enxergar primeiramente a sua reabilitação. Então, o planejamento é talvez a etapa mais importante e de longe a mais negligenciada, né? Por colegas, por alunos, eu trabalhei muitos anos com especialização em implantes, né? Mais de 15 anos, e eu via que a ansiedade, né, do aluno por fazer logo o procedimento cirúrgico, né, aquilo que o aluno normalmente mais gosta é a cirurgia, numa especialização em implantes, fazia com que ele, de alguma forma, deixasse de lado o planejamento. Então, a gente cobrava muito dos alunos, olha, precisamos moldar esse paciente antes, precisamos enxergar a posição dos dentes para depois poder fazer um guia cirúrgico e operar com algum grau de previsibilidade, né, enxergando aonde vão ficar as coroas protéticas. Mas normalmente isso é negligenciado, né? A pressa do aluno querer operar, ele quer trabalhar logo a parte cirúrgica, que é o que todo mundo gosta mais de fazer, né? Na especialização de implante a gente observa muito isso. E aí esse planejamento acaba ficando de lado. E é na ausência do planejamento que vem as grandes decepções nas reabilitações e nas cirurgias de implante. Então, de uma forma muito simplista, né? Vamos fazer assim um resumo disso que seria todo o ambiente de planejamento, né? Então, evidentemente que temos que fazer toda uma anamnese, buscar a história médica desse paciente, tudo isso é muito importante dentro da implantodontia, entender se é um paciente normorreativo ou não, se ele tem alguma patologia óssea, todo esse preparo, esse planejamento de história médica também é muito importante. E, evidentemente, que a parte de exames clínicos, radiográficos, exames laboratoriais, tudo isso complementa essa fase pré-tratamento. E aí entra realmente a questão dos modelos de estudo, não é? Onde você precisa, através desses modelos, entender que tipo de reabilitação você vai entregar para o teu paciente. Se é uma prótese fixa sobre implantes, se será um protocolo, se serão dentes individualizados, aonde vão ficar essas coroas protéticas. E aí, com todas essas informações na mão, você traça um plano de tratamento, apresenta para o teu paciente, e se isso for no consultório, evidentemente também que envolve a apresentação dos honorários. E claro que tudo isso vem recheado, né, de um conhecimento técnico e científico que você vai acumulando, seja através de cursos ou até também ali na especialização, onde você adquire o título, né, de implantodontista ou de protesista, reabilitador, onde você junta conhecimento suficiente para fazer um tratamento de excelência. Então, veja que interessante, olha, é, toda a questão dos implantes envolve uma análise de espaço presente, né, espaço requerido e que tipo de implantes você vai utilizar. Os implantes têm diferentes tamanhos, não só de altura, né, de comprimento, ele pode ter 10 milímetros, 11 milímetros, pode ter 8 milímetros de comprimento, mas ele também tem larguras diferentes. Então, você pode ter um implante mais estreito, de 3,3, pode ter um implante mais largo. Vão acompanhando aqui na tabela, uma tabela da Straumann que eu coloquei para vocês. Você pode também ter um implante de 4,8, que já tem um diâmetro muito maior. E observem que para esta tabela, você tem ali diâmetro do implante e os espaços que são necessários. Então, você tem um espaço mínimo entre implante e dente vizinho de pelo menos 1,5 mm, né? Um espaço mínimo entre dois implantes de pelo menos 3 milímetros. E aí você tem, na medida em que você escolhe o tamanho de um implante, você pode eventualmente ter um implante de 3,3 junto com um implante de 4,1 de diâmetro. E aí você vai ter o espaço requerido total de, por exemplo, 13,5 milímetros.
se você olhar lá no lado direito da tabela, tá? Que seria a segunda linha aí de baixo para cima, ou perdão, de cima para baixo. Você tem a largura de 3,3, a largura de 4,1, e você tem ali o L, né, que é a distância mínima entre um dente e outro, espaço protético de 13,5 milímetros. Ou seja, tudo que nós vamos planejar com implantes, temos que levar em conta o espaço, o diâmetro do implante e a presença que nós temos ali de osso entre dois implantes contíguos ou entre um implante e um dente vizinho. Isso mostra a grande importância do planejamento. Ou seja, você não consegue fazer nada se você não tiver algum tipo de planejamento pensando numa posição 3D. Então, olha que interessante, da esquerda para a sua direita. Você tem ali uma posição de cabeça de implante, de mesa de implante, que deve estar mais ou menos 2 milímetros para dentro daquilo que seria a convexidade vestibular dos dentes vizinhos. E aí você também tem que pensar na posição bucal e na posição lingual, né? Você tem que trabalhar esse implante na posição em que eventualmente você tenha o parafuso protético saindo próximo ao cíngulo, isso vai te proporcionar uma coroa parafusada, ou você eventualmente pode trabalhar esse implante com uma coroa cimentada e esse parafuso protético vai sair mais naquilo que seria a borda incisal do teu dente. Então, toda essa questão de posicionamento 3D interfere diretamente no tipo de prótese que você vai entregar. E observe que se você erra nesse posicionamento, você pode ter um grande volume para palatino, criando um desconforto para o paciente. Se você vestibulariza demais, você inclina muito para a parte bucal, né? Esse teu implante, você pode ter uma dificuldade de esconder aonde sai o parafuso protético. Talvez você tenha que usar um componente angulado com uma cinta metálica que pode ficar exposta através da translucidez do tecido gengival. Enfim, toda essa parte de planejamento 3D tem uma importância gigantesca no resultado final. No último quadro à direita, observe que ele coloca ali duas tarjas vermelhas e mostra que também a posição ápico-coronal do implante é de extrema importância para um bom resultado estético. Então, realmente, a preocupação com a posição ideal, ela ocorre em todas as dimensões, tá? Por isso que a gente chama de posição 3D. Mesiodistal, vestíbulo lingual e ápico coronal. Tudo isso, então, está dentro do que nós falamos de planejamento, né? Aqui, reforçando de novo a distância mínima entre implantes, de 3 milímetros, e a distância mínima do implante para um dente vizinho. Todos esses quesitos você leva em conta quando você vai fazer o planejamento do seu implante. Então, lembra que eu falei lá no começo da aula que eu trabalhava mais como cirurgião no começo da minha carreira e eu só praticamente tinha uma visão para o tecido ósseo? E, na verdade, aquilo que vai demandar mesmo o posicionamento correto é a posição protética, que é o tal do planejamento reverso. Então, o que é esse planejamento reverso? Planejamento reverso é você enxergar a prótese primeiro. Você vai fazer, no caso aqui, um planejamento reverso tradicional, onde você faz a moldagem do paciente, os modelos de gesso, e você faz aquilo que nós chamamos de enceramento de diagnóstico, onde você já cria nesse enceramento aquilo que seria a sua futura prótese. Por exemplo, neste caso aqui, o pré-molar e o molar, que você vai trabalhar nesse espaço onde serão feitas as extrações dessas raízes e, consequentemente, a colocação dos implantes. Então, enxergar a prótese primeiro é um dos requisitos de sucesso para o tratamento com implantes. Então, veja, a partir daquele planejamento reverso, onde eu fiz o enceramento de um pré-molar e um molar, né, que estava de acordo com o espaço protético ali presente, eu consigo fazer um guia cirúrgico, aqui um guia cirúrgico tradicional, que é feito a maior parte do tempo em vários cursos de atualização, especialização em implantes, onde ele é apoiado nos dentes vizinhos, e ele é o resultado daquele enceramento de diagnóstico que é acrilizado e transformado num guia. E aí você tem no meio desse acrílico, né, você tem aqui um orifício por onde você vai fazer
a penetração da broca para fazer o ponto de impacto, colocando o implante na posição correta. Isso é o planejamento reverso. Então, veja, numa cirurgia clássica, nós temos aí uma situação onde você pode fazer um rebatimento do tecido gengival, a exposição do leito ósseo, e aí você faz a fresagem do seu leito cirúrgico e insere o implante, levando em conta essa posição 3D que você planejou, a partir de um planejamento reverso, né? Ou seja, com a posição futura da prótese, você vai fazer a inserção do implante na posição correta. E aí você vai ter a instalação desse pino, levando em conta a futura posição da coroa que você entrega para o seu paciente. Aqui no método tradicional de cirurgia clássica, né, onde você faz a incisão e o rebatimento do retalho. Muitas vezes na cirurgia virtual guiada, você vai poder fazer essa cirurgia sem rebatimento de retalho, o que é muito interessante. E mesmo assim, colocando o implante na posição correta. Então, veja, partindo desse princípio que você entendeu o que é o planejamento reverso, que é enxergar a prótese primeiro, antes de fazer a cirurgia, eu vou definir com vocês agora o que é a cirurgia virtual guiada. Vamos lá. Olha, o que é a cirurgia virtual guiada, então? É uma técnica que permite a definição do posicionamento final dos implantes num modelo virtual e a transferência desse planejamento virtual para o ato operatório, através de softwares específicos, onde você consegue fazer um guia cirúrgico prototipado 3D, né? E através de um sistema de instalação de implantes, que é o kit de cirurgia guiada, você consegue colocar o implante exatamente na posição que você planejou. Então, veja, olha que interessante, eu coloquei aqui um vídeo para vocês de uma cirurgia de maxila total. Queria que vocês acompanhassem esse vídeo, porque aqui foi feito todo o planejamento reverso, né? Nós planejamos toda a cirurgia dentro do software, vocês vão entender como que a gente consegue fazer esse processo, eu vou mostrar mais adiante. E aí nós fizemos uma cirurgia de protocolo de maxila sem nenhum tipo de incisão, tá? Porém, fizemos todo o planejamento virtual guiado, definindo a posição 3D ideal dos implantes. E aí, um processo como esse, tradicional, fazendo incisão e rebatendo o retalho, nós teríamos aí por volta de provavelmente 2 horas de cirurgia. Num processo como esse, a gente consegue fazer em 25 minutos. Eu vou colocar o vídeo para vocês e eu queria que vocês acompanhassem com bastante atenção. Vejam que aqui, olha, nós estamos diante de um protocolo de maxila, um paciente desdentado total. Eu estou fazendo a fixação da guia prototipada que eu planejei para esse paciente. E através dessa guia, eu faço as perfurações aonde eu quero instalar os implantes, na mesma posição que eu planejei dentro do software. Então, uma vez que você encaixou esse guia prototipado no paciente, ele está com as medidas específicas do seu paciente, porque você tem tudo isso dentro do software. Sem fazer nenhum tipo de incisão, eu consigo fazer as perfurações, tá? Através desses orifícios que vocês estão observando aí no guia prototipado. E após essas perfurações, veja, eu já entro com o implante através desse orifício. Então, numa perfuração de aproximadamente 2 a 3 milímetros, eu consigo passar o implante pela mucosa e inserir ele dentro do osso exatamente na posição que eu quero. E aí, num caso, por exemplo, de 6 implantes num desdentado total, eu consigo fazer uma cirurgia como essa em aproximadamente 25 minutos, né? Fazendo as perfurações, usando um kit cirúrgico próprio para a cirurgia virtual guiada, ele não é o mesmo kit da cirurgia convencional, ele é um kit específico, que tem essas guias de fresa que vocês viram que eu estou usando para poder guiar a direção da broca. E aí você, com bastante irrigação de soro fisiológico, com bastante cuidado na fresagem, né, respeitando a velocidade para não ter um aquecimento ósseo,
você vai fazendo as perfurações, são 3 perfurações em cada orifício, em média, dependendo do diâmetro do implante. Aqui eu estou trabalhando com implantes de 3,5 de diâmetro. Então, com 3 perfurações, eu já consigo entrar com o implante, garantindo, assim, uma velocidade de trabalho muito boa. Ou seja, um curto espaço de tempo ali, como eu falei para vocês, 25 minutos, eu tenho a instalação de 6 implantes no desdentado total, com muito conforto para o paciente, sem fazer nenhum tipo de incisão, e também não ocorre nem a aplicação de suturas, né? Você acaba terminando a cirurgia, vocês vão ver no final do vídeo, com pequenos orifícios que não precisam ser suturados. Após algum tempo de hemostasia com a gaze, você já tem ali o sangramento bem controlado desses orifícios, você pode dispensar o paciente tranquilamente sem nenhum tipo de sutura. Então, isso aqui é aquilo que eu chamo de cirurgia virtual guiada flapless, né? Ou seja, você não faz incisão e descolamento, tá? Você trabalha por cima do tecido gengival. Vocês vão ver agora, na hora que eu tirar esse guia prototipado 3D, que vão ficar ali a marca dos orifícios, né? Onde eu fiz as perfurações. Olha lá, eu já estou colocando as tampas de cicatrização, e isso aí é um nível de invasividade que você tem num caso como esse flapless, né? Pequenos orifícios que você já coloca as tampinhas. Então, na cirurgia virtual guiada, né, como funciona esse planejamento? É isso que eu quero explicar para vocês. Eu mostrei lá o planejamento reverso tradicional, com moldagem, modelo de gesso e enceramento de diagnóstico. Se você faz no laboratório de prótese, ou pode fazer até no próprio consultório. Mas na cirurgia virtual guiada, como funciona esse planejamento? Eu consigo fazer um planejamento reverso, só que digital, né, num ambiente virtual, dentro de um computador? Sim, você consegue, tá? O que você precisa para fazer esse planejamento reverso de cirurgia virtual guiada? Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa ter um software, que é um software de planejamento, né? Um planejamento digital que você faz no computador, e esse software proporciona que você faça uma cirurgia no teu paciente dentro do computador, tá? Levando em conta a posição dos dentes. Vocês vão ver como é que funciona isso. Então, o primeiro item que eu preciso, um software de planejamento. Aqui tem algumas marcas, olha, Implant Viewer, Dani Solutions, Dental Slice, software de navegação virtual, Blue Sky Bio, tem diversas marcas hoje no mercado, tá? E aí, o que mais você precisa? Dos dados digitais para você colocar dentro desse software. Então, você vai precisar de uma tomografia em Daikon e você vai precisar de um escaneamento intraoral do seu paciente, tá? Ou fazer uma moldagem do seu paciente, modelo de gesso, e escanear esse modelo de gesso no scanner de bancada. Que são essas 3 situações que estão previstas aqui, olha. À esquerda, a primeira imagem à esquerda, a obtenção da tomografia computadorizada. A imagem do centro é o escaneamento digital da própria boca do paciente, né? O escaneamento intraoral, tá? Que é o padrão ouro de aquisição de imagem. E à direita, para quem não tem um scanner intraoral, ou às vezes está numa região onde você não tem acesso, né, a esse tipo de tecnologia, às vezes alguma cidade mais no interior, de outros estados, né, onde você tem uma dificuldade maior, você pode moldar o seu paciente, fazer um modelo de gesso. E aí, scanner de bancada, esse scanner é muito comum no Brasil todo. Qualquer laboratório hoje tem scanner de bancada. Aí você pode fazer o escaneamento do modelo de gesso, tá? Então, vamos lá. A tomografia. Você vai obter uma tomografia na linguagem Daikon, que é a linguagem básica da tomografia. Então, é a tomografia que vocês talvez já estejam acostumados a ver aí na faculdade, só que a gente pede ela na linguagem básica, que é a linguagem médica, que é o Daikon, né, que é o arquivo mais bruto da tomografia. E aí você vai fazer, então, o escaneamento intraoral, para você obter o STL. O STL é uma abreviação de estereolitografia, que é o quê? O volume que você tem, a casca que você tem, daquilo que seria
os dados digitais do escaneamento intraoral, onde você vai obter dente e gengiva. Então, é o volume. A tomografia vai te dar a parte óssea, que é a parte interna do teu paciente, e o escaneamento vai te dar aquilo que reveste esse tecido ósseo, né? Que é a parte de gengiva e dente. Então, o escaneamento intraoral vai dar aquilo que a gente chama de volume, o STL, tá? Vocês já vão entender como isso funciona. Então, veja, como que é esse escaneamento intraoral? O paciente vai lá no centro radiológico, faz a tomografia, e aí ele já vai sentar na salinha do lado ali e vai fazer o escaneamento intraoral. Lembra que eu falei para vocês que era uma casca, né? É o volume. Então, o escaneamento intraoral é como se fosse uma máquina fotográfica fazendo milhares de fotos por segundo. E aí você consegue fazer a montagem de todas essas fotos em um volume, que é exatamente a cópia do que são os dentes e a gengiva do paciente, tá? Então, isso aqui seria o volume, tá? Em termos de gengiva e dente, e a tomografia, a parte óssea, que é a parte de dentro. E aí, o que você vai fazer, então, com esses dados digitais? Nós vamos abastecer o software com essas informações, tá? Hoje, os centros radiológicos estão acostumados a trabalhar com esse tipo de pedido. Você já pede um planejamento de cirurgia virtual guiada. Então, ele já vai lá para o centro radiológico sabendo que lá no centro, o pessoal que está lá já sabe como trabalhar um planejamento de cirurgia virtual guiada, então eles sabem como obter esses dados digitais e encaminhar isso para você, para que você jogue isso dentro de um software de planejamento, tá? Então, o que vai acontecer? Olha que legal. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Eu preciso quais dados digitais para fazer um planejamento reverso digital? Eu preciso de uma tomografia em DICOM, tá? Eu preciso de um escaneamento intraoral, que é o padrão ouro, né? Ou moldar o meu paciente e fazer um escaneamento do modelo de gesso, que é para ter a cópia do volume, né, de dente e gengiva do paciente. Mas o escaneamento intraoral é o padrão ouro. E aí você vai levar essas duas imagens, a tomografia e o escaneamento, para dentro do seu software, tá? Então veja aqui nessa imagem, aqui eu já estou dentro do ambiente do software. Olha que legal. No quadro da esquerda, aqui em amarelo, eu tenho o resultado do escaneamento intraoral, que é o volume que eu falei para vocês, onde eu estou copiando dente e gengiva. E à direita, no quadro, dentro do software, eu tenho a imagem da tomografia, tá? E os cortes que a gente tem parassagitais, né? O corte axial e o corte panorâmico, compondo todo o ambiente do software, tá? Onde você tem tomografia e escaneamento intraoral. O que o software faz? O software consegue vestir aquele escaneamento intraoral em cima da tomografia. É como se ele encapasse a tomografia com o volume de gengiva e dentes. Então, você praticamente monta o paciente dentro do seu software. Você tem o paciente em camadas, osso, gengiva e dente. Veja que legal, a partir do momento que você montou o escaneamento intraoral sobre a tomografia, e o software tem um botão que faz isso, tá? Ele junta essas imagens. Ele junta o escaneamento intraoral com a imagem tomográfica, e aí você pode, dentro desse ambiente virtual, fazer o seu planejamento reverso. Olha aqui, o dentinho que nós colocamos aqui um molar 46 e colocamos também aqui um 35 e um 36. Tudo isso está dentro do software para você poder fazer o planejamento reverso. E aí, com isso, você consegue fazer o planejamento de colocação do implante com bastante precisão. Olha que legal. Aqui uma imagem do corte parassagital mostrando o detalhe anatômico do nervo alveolar, e eu estou aqui já escolhendo a dimensão do implante que eu quero trabalhar, tá? Porém, a gente não pode fazer essa escolha do implante sem levar em consideração a posição do dente, que é o tal do planejamento reverso. Então, olha, pessoal, o que eu vou fazer agora? Queria que vocês prestassem bastante atenção, porque não tem música, tá? Mas é um vídeo
com a imagem do planejamento dentro do software. Eu dei uma editada e mostrei para vocês como que eu trabalho esse planejamento dentro do software. Então, o vídeo não tem música, mas é um vídeo de aproximadamente uns 4 minutos, tá? Olha, já começou o vídeo. Então, aqui, veja que eu cliquei lá em cima à esquerda, naquela reguinha. E agora o meu mouse virou uma mãozinha. Tá dando para acompanhar aí? Olha lá a mãozinha. Eu vou fazer agora a medida desse meu rebordo ósseo. Olha, vamos lá. Eu estou medindo, vai dar mais ou menos, olha lá, 13, 15 milímetros de altura óssea. Olha, é um baita osso, muito bom para trabalhar, tá? Só que agora eu também preciso medir a espessura do meu osso. Então eu vou lá no corte parassagital, que eu já selecionei ali na região que eu quero colocar o implante, e agora eu vou medir a espessura desse osso. Então veja, olha, deu 6 milímetros de espessura, 6,33, ou seja, eu estou diante de um bom caso em termos de volume ósseo. Agora acompanha meu mouse lá, eu vou lá em cima e vou clicar no dente, olha, adicionar elemento dental. Ou seja, o que eu estou fazendo agora? Eu já estou começando meu planejamento reverso. Eu vou comprar um dente para mim, eu vou comprar um 46, tá? E eu vou inserir esse dente dentro do meu planejamento. Vocês vão ver que vai aparecer o dente lá, ó, 46. E agora eu vou brincar de posicionar esse dente dentro do software, tá? Eu estou mexendo ali no corte parassagital à esquerda, mas se vocês observarem na totalidade da imagem do software, né, na tela como um todo, tudo que eu faço aqui no corte parassagital também vai mexendo nos outros cortes, no axial, no panorâmico. Olha, agora eu estou no corte panorâmico ajeitando o meu dente 46. Agora eu vou virar aqui a minha montagem 3D, que é o meu volume, né, que eu falei para vocês, que isso aqui é resultado do escaneamento intraoral. Tá boa a posição desse 46? Ainda não, tá? Ele está distalizado, nós temos que arrumar a posição dele. Então, isso aqui, pessoal, é um ambiente do software, onde você faz o planejamento reverso, colocando aquilo que seriam os futuros dentes, as coroas protéticas. Para quê? Para na hora que eu for operar isso aqui virtualmente, que eu vou inserir o implante, eu insira esse implante na posição 3D correta, levando em conta o meu planejamento reverso, que é a posição protética. Olha como eu estou arrumando o dentinho 46 lá. Agora eu viro a minha montagem 3D e começo a observar se ele está acompanhando o corredor bucal certinho, se ele não está muito lingualizado. Veja, eu ainda posso melhorar um pouco mais essa posição do 46. Então, olha, agora que eu já estou com o 46 pré-posicionado, veja que agora eu vou comprar o implante, né? Como se fosse um mercadinho isso aqui. Então, pelo osso que tem ali, eu defini que eu vou pôr um 3,75 e vou definir também a altura dele. Vou pôr um 3,75 por 11. Você viu que eu comprei o implante lá em cima, na lojinha, defini o diâmetro e a altura. Olha, agora eu vou colocar o implante. Isso aqui é a cirurgia virtual guiada dentro do ambiente do software. Olha lá, já coloquei o meu cilindro de implante. Agora eu vou arrumar a posição do implante para que ele respeite a posição da coroa protética. Então eu posso inclinar esse implante. Eu posso inclinar ele de vestibular para lingual, posso inclinar ele de mesial para distal. Lembra que eu mostrei lá no começo a questão do planejamento, falando sobre posição 3D? Aqui você tem a posição 3D total do implante, levando em consideração a posição protética. Então veja que eu ainda estou ajeitando a minha do implante para que eu tenha a emergência do parafuso protético na melhor situação possível. Tá? Eu vou fazer aqui o caminhar dos cortes dentro do software para que vocês vejam, olha, estou ajeitando ainda a posição do meu implante, olha, eu vou lingualizar um pouquinho, olha lá, eu lingualizei. Agora o meu parafuso protético vai sair mais no meio da coroa dentária. Então, com isso, eu vou conseguir uma posição 3D ideal.
Vou virar um modelo 3D aqui para vocês, olha lá. A posição protética está boa? A gente vai avaliando durante todo o procedimento, mexendo bastante com o modelo 3D, que é fruto do escaneamento intraoral. Olha lá, eu acho que já está ficando bem satisfatório, olha. O parafuso protético vai sair bem no meio do dente, tá? Então, a gente já consegue finalizar o processo de planejamento. Agora, olha que interessante, olha. Finalizei aqui a posição 3D do meu implante, levando em consideração o meu guia, né? O meu planejamento reverso, a minha coroa. E agora que eu defini a posição do implante, olha, eu vou colocar mais um vídeo para vocês aqui, olha lá. Peraí, deixa eu passar aqui que ele está repetindo. É este aqui, ó. Veja, eu vou lá em cima gerar guia. Por quê? Eu já defini a posição do meu implante. Então, agora eu vou fazer o guia prototipado 3D, levando em consideração a posição da coroa protética que eu defini e a posição do implante. Todas essas informações já estão congeladas dentro do software. Então, agora eu desenho o meu guia, tá? Eu estou desenhando o meu guia 3D em cima do meu modelo virtual, né? Isso aqui é fruto lá do escaneamento intraoral. Só que eu já defini a posição do implante, levando em consideração a posição protética, né? A coroa do 46. Então, olha que legal, eu estou fazendo aí a definição do tamanho do meu guia 3D. Esse é o guia que nós vamos levar em boca para poder operar o paciente e colocar o implante na posição certinha. Então, veja que eu fiz aqui um resumo para vocês de todo um planejamento virtual dentro de um software, tá? Eu fiz uma gravação daquilo que eu planejei, para vocês verem o que eu faço dentro do software. Então, olha que legal, eu já excluí nesse momento o meu modelo 3D, né? Do escaneamento e deixei só a guia prototipada. Esse túnel amarelinho ali que vocês estão vendo é por onde eu vou passar a broca para fazer a colocação do implante. Agora eu vou recortar esse meu guia. Veja que legal, essa ferramenta de corte, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso ter no guia o encaixe sobre os dentes, né? E o mínimo de interferência possível no tecido gengival, né? Ou numa área ali de ameias, coisa do tipo. Eu vou fazendo os alívios do guia 3D. E aí eu faço todo esse recorte para poder gerar o guia final com o qual eu vou fazer a cirurgia no ambiente físico. Então, de novo, olha, eu vou fazer mais um corte ali. E esse corte vai fazer com que eu tenha algumas janelas de inspeção, para quando eu encaixar esse guia na boca do meu paciente, eu tenha certeza que ele realmente está bem encaixado, porque ele tem que ficar bem justaposto com a superfície dentária. Vocês vão ver depois nas fotografias e nos vídeos que eu vou mostrar agora de casos clínicos, como fica bem evidente se o guia 3D está bem encaixado ou não, tá? Então, esse corte aí são as janelas de inspeção, para a gente ver o quanto o guia está bem encaixadinho nos dentes, tá? Eu já estou finalizando aí a confecção do guia. Clico lá na tesourinha, faço mais um corte. E aí eu dou o OK. Vou verificar se o meu guia está satisfatório, né? Vou virar para ver se o guia... Eu fiz 2 janelas de inspeção, ok. Vou conseguir ver se ele está na posição quando estiver encaixado em boca. Olho sobre o aspecto interno, se a minha guia está satisfatória. Então, a gente checa todas as informações finais desse guia prototipado 3D, que é o que nós vamos levar para a boca para usar na cirurgia do paciente. Vamos lá. Então, olha, este aqui, pessoal, é o resultado final daquele guia. É evidente que eu não deixei tudo, porque fica um vídeo muito extenso, né? Então, eu tentei resumir um pouco o que é o ambiente virtual de planejamento, até a gente chegar na geração do guia. Então, veja, a partir do momento que eu gerei o guia, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que imprimir esse guia, porque ele é um guia prototipado 3D. Então, eu vou mandar aquele trabalho que vocês viram, né, aquele resultado final, que é fruto do planejamento virtual reverso, fruto do posicionamento do meu implante, levando em consideração a coroa protética. Tudo isso está dentro do software.
Eu gerei o meu desenho de guia, agora eu aperto um botão e mando isso para dentro da impressora, tá? E aí nós vamos fazer a impressão do guia. Olha que legal, a minha impressora vai trabalhar a impressão desse guia 3D. Porque é esse guia 3D que eu vou levar para a boca para poder fazer a cirurgia do paciente na posição correta que eu planejei. Tá ok? Vamos lá, olha que legal. Isto daqui, pessoal, olha, é o resultado daquele meu planejamento reverso. Lembra que eu estava planejando lá um dente 46 com vocês? Então, o parafuso protético da coroa sai bem no centro da coroa dentária, tá? Ou seja, no caso, depois eu continuei dentro do software e planejei ainda 35 e 36. Para não ficar muito longo, eu fiz só o 46 para vocês entenderem como é e gravei a minha tela do software, tá? Então eu vou conseguir entregar um resultado final bem previsível. Eu não vou ter o parafuso lingualizado demais, nem vestibularizado demais. O meu dente vai ficar no tamanho desejado, tá? E a gente passa a ter um resultado muito melhor. Então aqui fazemos um paralelo com o guia tradicional à esquerda, que é muito bom, é melhor do que nada, né? Ele te dá uma orientação espacial, e à direita, um guia prototipado 3D que dá uma precisão muito grande. Lembra que eu falei da janela de inspeção, que eu gosto de deixar 2 janelas de inspeção para ver se o meu guia está encaixado? Olha como você consegue ver que o guia está bem vestido na superfície dentária, ele está bem encaixado. Você só tem essa leitura se você deixa a janela de inspeção, que nada mais é do que esse recorte no guia 3D, tá? Então vamos lá, olha, vamos fazer um outro paralelo aqui, olha que bacana. À esquerda, um trabalho clássico, tradicional, que nós fizemos isso por muitos anos, e às vezes isso ainda é feito hoje, evidentemente, é um guia cirúrgico tradicional. Ele te dá uma ajuda, ele te dá uma orientação, mas ele não consegue trazer precisão, tá? O que traz precisão é o guia da direita, que é um guia prototipado 3D que você veste ele no paciente de uma forma muito justa, tá? O guia da esquerda, ele te dá apenas uma orientação espacial, mas é melhor do que nada, tá? É um planejamento reverso que nós fizemos Júlio, há muitos anos. Então vamos lá, olha, mais um tipo aqui para a gente comparar. Aqui um protocolo de mandíbula. À esquerda, um guia tradicional, a partir do encerramento de diagnóstico, onde ele não fica fixo, né? Ele está solto na boca, mas ele te dá alguma orientação espacial, tá? E à direita, um guia prototipado 3D que é justo, ele tem todas as medidas exatas do paciente de tecido e medida óssea, que você prende ele no paciente, ele fica justinho do começo ao fim. Isso vai te trazer precisão na colocação dos implantes. Então, o planejamento e a cirurgia digital são realmente precisos? Isso é o que todo mundo pergunta, né? A gente tem diversos artigos hoje que mostram, aqui eu separei um deles para vocês, que mostra que a acurácia, né, a precisão, do ponto de vista protético, é muito grande. Se você respeita, né, todas as questões básicas de indicação, de trabalho dentro do software, se você sabe mexer com a ferramenta, e você sabe também lidar com as limitações que os casos clínicos podem apresentar. Então, é uma questão de você saber indicação e entender as limitações. Se você respeita tudo isso, o resultado é muito previsível e muito preciso, tá? A questão da longevidade dos implantes, isso sempre os alunos me questionam. Ah, professor, mas se trabalhar com cirurgia virtual guiada, eu vou ter a mesma longevidade de todos esses estudos aí que nós temos, desde a época do protocolo de Brånemark até hoje, em termos de longevidade dos implantes? Sim, nós temos a mesma longevidade, tanto trabalhando no método tradicional de cirurgia, como também no método de cirurgia virtual guiada, muitas vezes em ambiente fechado, que é um ambiente flapless, tá? Não há nenhuma perda de longevidade, ok? Com um ganho ainda de precisão no posicionamento, que é o grande tema da nossa aula, tá? Então, vamos lá, o que a gente tem de indicações da cirurgia virtual guiada? Você pode trabalhar
desde desdentados totais, que foi aquele vídeo que eu mostrei para vocês, de uma maxila desdentada, onde a gente estava operando ali um caso de protocolo, até desdentados parciais. Quais são as contraindicações ou as limitações, digamos assim? Por quê? Hoje em dia, os softwares e as técnicas de cirurgia virtual guiada evoluíram tanto que muitas dessas contraindicações que eu deixei aqui, porque são contraindicações tradicionais, quando a gente fala num histórico de cirurgia virtual guiada, que eu acabei mantendo dessa forma como contraindicações, mas na verdade hoje são limitações, porque a gente consegue driblar praticamente todas essas situações que eu elenquei aqui para vocês. Então, falta de osso, muitas vezes, pode ser uma contraindicação ou uma limitação, digamos assim, para fazer a cirurgia virtual guiada. A necessidade de extrações múltiplas, como a regularização óssea, onde você corta toda aquela área de rebordo alveolar, pode também ser uma contraindicação ou, digamos assim, hoje uma limitação, porque os softwares hoje conseguem fazer um guia para você fazer o corte desse rebordo ósseo e um sobreguia imantado para você fazer a colocação dos implantes na posição. Então, a parte de cirurgia virtual guiada evoluiu muito, até nessas situações mais complexas. A abertura de boca pequena, ela pode realmente ser uma contraindicação, principalmente quando você vai para setores posteriores, porque as brocas de cirurgia guiada normalmente são brocas maiores, tá? Que é para você poder atravessar o guia, a anilha e muitas vezes o tecido gengival. Então são brocas mais longas, tá? Então se você vai ali para primeiro molar ou segundo molar, a abertura de boca pode ser um problema, ok? E a questão de gengiva muito espessa também. Normalmente, dentro dos softwares, está padronizado para se trabalhar com gengivas de até 5 milímetros de espessura. Quando a gengiva tem mais do que 5 milímetros, aí pode ser uma limitação, mas não diria uma contraindicação, porque você pode fazer cálculos, né? E você conseguir driblar essa questão da altura gengival. Então vamos lá, o que a gente pode falar de vantagens da cirurgia virtual guiada? Quando você trabalha flapless, né, que é essa ilustração que está aqui do lado direito, onde você não faz incisões, você tem um menor tempo cirúrgico e você tem um processo muito pouco invasivo, tá? E você tem realmente um grau de satisfação altíssimo do paciente, porque o paciente praticamente não toma remédios no pós-operatório. Às vezes ele toma Tilenol no dia do procedimento, tá? Mas nem sempre você vai conseguir trabalhar flapless, né? Porque muitas vezes o paciente pode ter uma limitação de osso. Então, às vezes você vai ter que fazer um procedimento reconstrutivo junto com a colocação dos implantes, e aí você vai ter que abrir retalhos, né? Então, nesse caso, o que a gente tem sempre como grande benefício da cirurgia virtual guiada? A precisão de planejamento, a precisão de execução, seja ela num ambiente flapless ou seja ela abrindo retalhos e num ambiente de maior invasividade, digamos assim, que é o processo de você fazer uma incisão e retalho total, tá? De qualquer forma, em ambas as situações, você tem bastante, vamos dizer assim, benefício do ponto de vista de posicionamento. É claro que quando você consegue fazer um procedimento flapless, que foi aquele vídeo da maxila que vocês viram, aquele paciente tinha uma quantidade de osso boa, você tem inúmeros benefícios, como menor sangramento, menor índice de contaminação, menos edema, praticamente não há uso de anti-inflamatórios, um uso muito restrito de analgésicos, o teu paciente tem muito menos dor e uma recuperação mais rápida. Mas nem sempre conseguimos fazer flapless, né? De qualquer forma, temos sempre o grande benefício do posicionamento 3D ideal. Na cirurgia virtual guiada, o que a gente tem hoje? Um reconhecimento dos pacientes que sempre fuçam, né, entram muito no Google, acompanham o Instagram, eles reconhecem a cirurgia virtual guiada como algo que atrai, né, o paciente, por quê? Ele pensa que ele pode fazer essa cirurgia de uma forma menos invasiva, né? Ele sabe que muitas vezes essa cirurgia pode ser feita sem cortes, sem suturas, e isso traz uma segurança maior para o paciente, né? Claro que quando a cirurgia pode ser feita flapless, né? Então, nesse sentido, ela atrai o nosso cliente, o nosso paciente, ela vende bem, né? E claro que para nós, como profissionais reabilitadores, né, que o implantodontista é um cirurgião, mas que reabilita, traz todo o benefício da posição 3D ideal, tá? Então,
O que a gente poderia colocar, talvez, como possíveis desvantagens da cirurgia virtual guiada, né? Como todo processo, existe uma curva de aprendizado. Vocês viram que eu mostrei para vocês o ambiente do software, né? Eu gravei ali aquilo que eu faço dentro do software para vocês entenderem, mas mexer ali tem uma curva de aprendizado, né? É lógico que ali eu resumi muito, mas a gente gasta ali um tempo dentro do software, tá? Então, você tem uma questão de tempo que você dedica ao planejamento reverso, né, no ambiente virtual, que é o software. Você tem, muitas vezes, uma questão de investimento, né, ou até mesmo de conhecimento de informática. Então, isso normalmente são aquilo que os alunos costumam colocar como possíveis desvantagens. Mas veja, o investimento hoje, ele não é mais um motivo para a gente não entrar nessa odontologia digital. Você pode fazer cirurgia virtual guiada sem ter o software, sem ter o scanner intraoral e, evidentemente, sem ter tomógrafo, né? Porque você faz tomografia no centro radiológico e escaneamento intraoral também no centro radiológico, tá? E o software hoje, você pode usar o software do Planning Center. Existem hoje Planning Centers que são centros especializados em planejamentos virtuais, onde você faz, igual nós estamos fazendo aqui uma videochamada, compartilha-se a tela e você usa o software do Planning Center para fazer o planejamento. Então você pega emprestado esse software do Planning Center. Então, do ponto de vista de investimento hoje, não é mais um problema você fazer cirurgia virtual guiada, porque você não precisa fazer grandes investimentos. A única coisa que você terá que ter de forma obrigatória é realmente o kit de cirurgia virtual guiada, tá? Que é para você poder fazer a inserção dos implantes na posição correta, ok? Então, um breve histórico aqui, só para vocês entenderem o tempo já que a gente tem debruçado em cima dessa questão de cirurgia virtual guiada. Nós tivemos um início da cirurgia virtual guiada lá em 2005 com o Nobel Guide, né? Só que nós estamos falando, olha, se formos considerar 2021, nós estamos falando aí de 16 anos, né? Estamos falando de uma década e meia. Nessa época, em 2005, tivemos realmente alguns problemas do ponto de vista de precisão, né, do ponto de vista de parte técnica do trabalho com cirurgia virtual guiada em termos de resultado, mas o que tem de diferente lá em 2005 e hoje aqui em 2021? Os softwares evoluíram muito, estão muito mais modernos, mais intuitivos e mais precisos para você trabalhar. Nós tivemos também, agora recentemente, vamos dizer assim, o processo de escaneamento intraoral muito mais acessível, né? E o escaneamento intraoral, que é o padrão ouro, ele garante uma previsibilidade, ele dá uma precisão em todo esse processo muito grande quando você junta o resultado do escaneamento intraoral junto com a tomografia, que é a parte óssea. E lá em 2005 a gente não tinha isso dessa forma. Nós estávamos ainda engatinhando. Então, nesses 16 anos, né, vamos falar aqui em 2021, nós tivemos uma evolução muito grande de hardwares e softwares. Até as impressoras 3D evoluíram muito nessa linha do tempo de uma década e meia. Elas apresentam uma precisão muito grande. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o caso de um desdentado parcial, feito num sistema de cirurgia virtual guiada da conexão, tá? Para um incisivo central, tá? Poxa, mas um implante só, um incisivo central? Sim, aqui a gente tem um ganho muito grande do ponto de vista de posição 3D ideal, tá? E olha, esse caso aqui, fizemos uma cirurgia flapless, não foi nem feito o retalho. Por quê? A gente conseguiu posicionar ele dentro do osso sem que tivesse que abrir o tecido mole. Porém, na hora de fazer a reabilitação e a colocação da coroa protética provisória, nós fizemos o quê? Um pequeno enxerto de tecido mole, para melhorar um pouco o contorno dessa região anterior. Olha que legal. Aqui, se eu falar para você que uma cirurgia como essa não dá 5 minutos, eu não estou exagerando. São 3 broquinhas, tá? A gente passa a broca lança de impacto, entra com a broca 2.0 e a broca final. Aí você já vai direto com o implante, tá? Que é inserido por esse orifício, que é um orifício de 1,5 mm, 2, né? Porque depois o tecido gengival acaba fechando também. Então é um processo muito rápido e preciso. Aqui um outro vídeo para vocês
de um paciente, também caso unitário, um paciente em extremo de idade, que não fazia cirurgia por medo da cirurgia. Então, nesse caso, como a quantidade de osso dele era boa, eu propus para ele a cirurgia virtual guiada sem incisão, sem corte, sem sutura. O paciente de 83 anos de idade, tomando uma série de medicamentos, ele fica encantado com esse tipo de procedimento, porque ele tem medo em função dos remédios que ele toma, dos problemas que ele já tem. Esse aqui é um paciente cardíaco controlado, mas é um cardíaco. Então, olha que legal, vou soltar um vídeo para vocês, tá? Caso de um unitário, região de pré-molar. Cenas aqui do planejamento digital dentro do software, tá? Aqui já estamos nas imagens clínicas, eu estou adaptando o guia prototipado, veja a precisão e as janelas de checagem, né? Ele tem que estar bem faceado com a superfície dentária. Sempre tomando um cuidado com a irrigação, tá? O soro a gente deixa ele geladinho. Então, olha, eu passei uma broca, segunda broca, fresa, né? Terceira fresa. Aqui eu já vou entrar com o implante. Se você cronometrar isso aqui, não vai dar 5 minutos. E aí eu já passo o implante pelo orifício do guia prototipado 3D. Veja lá o implante, lá num aspecto interno, né? Olha o tamanho do orifício que a gente consegue dentro desse processo. E eu já instalo o cicatrizador logo no final da cirurgia. Ou seja, aqui no processo flapless, é sem incisão, sem sutura, e eu já instalo o pilar ali, o parafuso de cicatrização, tá? Ou seja, após ali o período de osseointegração, de 2 meses, mais ou menos, eu já parto para a fase reabilitadora. Então, aqui é o mesmo caso ainda, desse paciente idoso. Eu trabalhei o perfil gengival dele com uma coroa provisória, e aí esse é o resultado final que a gente entrega para o paciente. Então, é um paciente de 83 anos, usando medicamentos, com doenças crônicas, e o médico pediu só um protocolo de redução de estresse. Então, a gente fez uma cirurgia de menos de 5 minutos, um procedimento curto, com pouquíssima quantidade de anestésico, através de um orifício, garantindo ainda a posição 3D ideal. Veja que a quantidade de tecido gengival e essa formação de papila, ela também é dependente da posição 3D ideal do implante. Se eu tenho um implante muito distalizado e eu tenho ele muito perto do molar ali, eu vou perder a papila entre o segundo pré e o primeiro molar. Se eu tenho um implante muito mesializado, eu perco a papila entre o segundo pré e o primeiro pré-molar. Tá? Ou seja, lembra que eu falei lá no começo do planejamento, a posição 3D ideal do implante em todos os sentidos, ápico coronal, mésio distal, ela interfere no resultado estético final. Esta papila é resultado de um trabalho de tecido mole com provisório, mas é também resultado de posição 3D ideal. Ok? Então, um outro caso para vocês, agora a gente entra numa parte mais legal da aula, que são os vídeos. Este caso aqui é para vocês entenderem o quanto a cirurgia virtual guiada pode estar presente dentro da clínica de implantes do dia a dia. Então, eu já mostrei para vocês, vamos lembrar, um primeiro caso, lá no começo da aula, eu mostrei um protocolo de maxila, né, um desdentado total superior. Depois eu mostrei para vocês um caso de incisivo central, né, de cirurgia flapless, através de um orifício pequenininho. Mostrei também para vocês um caso de cirurgia flapless num pré-molar, ali no 15, né? Segundo pré-molar. Agora eu vou mostrar para vocês um outro caso de cirurgia virtual guiada, onde eu fiz a extração da raiz e a instalação imediata do implante, fazendo também carga imediata, colocação imediata da coroa. Vamos lá, vou soltar o vídeo para vocês. Algumas imagens do planejamento digital. Essas são imagens do planejamento digital, tá? A gente vê ali o nervo alveolar inferior, raiz fraturada, indicado extração, meu guia 3D prototipado, sistema de cirurgia guiada Guidefix, né? Que é uma marca de uma empresa. 3 fresas no máximo, você já está inserindo o implante.
acabei de fazer a instalação do implante, torque ideal, 40 newtons, já faço a instalação do pilar provisório, capturo a coroa provisória com uma resina fotopolimerizável injetável, fotopolimerizo todo o conjunto e tiro isso da boca e termino toda a parte de adaptação da coroa no pilar provisório. E aí, o que eu consigo nessa situação? Extração da raiz, instalação imediata do implante na posição 3D dentro do alvéolo, o que é algo sempre complexo, tá? O alvéolo é muito traiçoeiro, é muito comum que ele jogue você, muitas vezes, para uma outra posição. E aí, na medida que eu tenho a posição 3D ideal dentro do alvéolo, com um bom travamento, eu já entro com o pilar e já faço uma coroa provisória para garantir aquele contorno tecidual que eu tenho ali da minha margem gengival que estava ao redor da raiz, tá? Então, mais um caso que eu mostrei para vocês, aí mais uma indicação diferente de cirurgia virtual guiada. Mas vamos lá. Poxa, Walterson, você mostrou aí casos de desdentados parciais, eu entendi que é feito escaneamento intraoral do paciente, é feita uma tomografia do meu paciente, e aí dentro do software, o software junta a imagem de escaneamento intraoral, que é gengiva e dente, junto com a imagem da tomografia, que é osso, né? Ou seja, o software faz essa brincadeira de unir os arquivos digitais. E aquele caso lá que você mostrou no começo do desdentado total, como é que é feito isso se o paciente não tem dentes, né? Isso aí, com certeza, era uma pergunta que talvez viesse aí no final da aula, né? O que acontece? Quando a gente trabalha com desdentado total, não temos mais a referência dentária, mas nós temos a referência protética. O paciente tem a dentadura, né, que ele está usando. Então, o que a gente faz? Olha que bacana. Você pega a dentadura do paciente, que tem que estar em boas condições, né? Ou você faz uma dentadura nova para ele, provisória, mas nova. E aí você faz marcações radiopacas na dentadura, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui nessas fotos. Eu faço 3 ou 4 orifícios e encho esses orifícios com gutapercha, que é um material radiopaco. E aí o meu paciente vai lá para o centro radiológico usando essa dentadura, que é a dentadura que ele usa constantemente, com as marcações radiopacas. E aí ele vai fazer a tomografia usando essa dentadura. Olha que legal aqui, mostrando para vocês o caso de um protocolo, planejamento de um protocolo inferior. Então, o que eu fiz? Peguei a dentadura do meu paciente e fiz no caso aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas na dentadura dele com gutapercha. Eu faço pequenos orifícios, encho de gutapercha, e ele vai usar essa dentadura na hora de fazer a tomografia. Faço uma silicona para ele morder, aí ele vai fazer o exame mordendo exatamente nessa posição que está aqui na fotografia. É evidente que eu fiz isso aqui para montar a aula para vocês. Lá na tomografia, no centro radiológico, ele vai estar usando a dentadura dele, normalmente. O que ele vai fazer apenas? Usar essa silicona para morder e para a prótese ficar na posição correta, tá? E aí o que vai acontecer? Quando ele faz essa tomografia, usando a dentadura com as marcações radiopacas, aparece na tomografia as bolinhas. Olha lá, aqui no caso eu fiz, neste caso específico, eu fiz 3 bolinhas radiopacas, tá? Que é o que vocês olham nesse corte panorâmico. Então, com essas 3 bolinhas radiopacas, eu consigo montar essa dentadura dentro do meu paciente no software. Por quê? Olha que legal, olha o que ele faz. Ele faz uma tomografia usando a dentadura, tá? E aí vai aparecer exatamente isso que vocês estão vendo aqui na tomografia. Só aparece as bolinhas e o osso, não aparece a dentadura, tá? Porque a tomografia busca aquilo que é mais denso. Então, ela só acha a bolinha de gutapercha e o osso do paciente. Aí ele sai da máquina de tomografia e dá a dentadura para o técnico em radiologia. Aí o técnico vai fazer uma tomografia da dentadura. Neste momento de tomografia de dentadura, aí vai aparecer a dentadura com as bolinhas radiopacas. Por quê? Não tem mais o osso do paciente. Então, o tomógrafo acha a dentadura. Que é essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado direito em azul, né? Esse azul piscina aqui. Isso aqui é a tomografia da dentadura. Aí, o que o software faz?
o software brinca de unir as bolinhas. Ele pega e faz, dentro lá do software, a união das bolinhas radiopacas. E aí ele consegue vestir a dentadura no paciente, tá? Então, no desdentado total, a nossa referência é a própria dentadura, que tem que ser tomografada. E aí você junta tudo isso dentro do software pelas bolinhas radiopacas. É uma brincadeira de una os pontos, tá? É exatamente isso que o software faz. E aí ele consegue deixar os dentes na posição em que o paciente usa. E aí você consegue fazer o tal do planejamento reverso, ok? Aí você gera o seu guia prototipado 3D, tá? Que é baseado na posição dos dentes, a partir da dentadura que o paciente usou na hora da tomografia. E aí você vai fazer a instalação dos implantes através dos orifícios. No caso aqui, fazendo uma cirurgia flapless. E eu tenho mais um vídeo para mostrar para vocês aqui de cirurgia flapless, tá? Protocolo de maxila. Planejamento dentro do software, olha lá, o software veste a dentadura no paciente, né? Essa guia, então, é feita prototipada numa impressora 3D e nós vamos usar essa guia na hora da cirurgia. Faz a fixação do guia, tem os orifícios ali onde você coloca essas hastes de fixação. E aí, com a guia bem presinha, a gente vai fazendo as perfurações e vai fazendo a colocação dos implantes, tá? Através dos orifícios, como eu mostrei para vocês lá no primeiro vídeo. Então, é importante vocês observarem que fica uma cirurgia muito rápida, tá? Em 20, 30 minutos no máximo, você faz a colocação de 5, 6 implantes, sem incisões e sem suturas, tá? Vou mostrar para vocês a finalização desse caso. Olha aqui o aspecto radiográfico, o protocolo, né? Então, tem barra, gengiva artificial e dentes, né? Que esse aqui era um paciente que usava dentadura, prótese total. Ou seja, nós temos hoje, dentro da cirurgia virtual guiada, nós estamos indo aí já para a reta final da aula, nós temos hoje diversos usos, né, da odontologia digital, digamos assim. Mais especificamente aqui no meu campo, da cirurgia virtual. Eu posso fazer, como no caso aqui, eu coloquei diversas situações clínicas, coloquei para vocês alguns exemplos onde eu posso fazer até um guia para fazer uma cirurgia de enxerto ósseo em seio maxilar, onde eu consigo ter o desenho da minha janela óssea fugindo muitas vezes de uma artéria que está dentro do osso, tá? Que você consegue ver isso no software. Eu consigo fazer na imagem de baixo aqui também um planejamento de enxerto ósseo em seio maxilar, levando em conta um septo que existe, separando o meu seio maxilar em duas lojas. E aí eu faço a abordagem com o desenho da guia prototipada, certinho o desenho ósseo que eu devo fazer. Então, a cirurgia virtual hoje, né, o planejamento virtual, ele vai muito além em diversas situações clínicas. Olha que interessante aqui. Um caso de cirurgia virtual guiada de dentes anteriores, onde eu já previ que existia uma falha, né, um defeito de volume tecidual, e eu já vejo neste guia prototipado a possibilidade de também fazer já um guia para obtenção do enxerto de tecido mole, nas dimensões que eu preciso, para o caso que eu planejei dentro do software. Ou seja, você consegue prever uma série de situações, porque você consegue antever tudo dentro do software. Este é o grande diferencial. Olha que interessante essa imagem, nós já estamos indo bem para o final aí da aula, tá? Isso daqui, olha, é um trabalho de cirurgia virtual guiada, com guia prototipado 3D, onde eu tenho o guia apoiado sobre dentes e tenho um grande defeito ósseo nessa pré-maxila. É só vocês observarem a imagem aqui embaixo à direita, o quanto esse paciente perdeu de contorno ósseo na pré-maxila, né? Veja que ele vem com um volume bom de rebordo ósseo, chega ali após os caninos, ele perdeu completamente o volume da pré-maxila, né? Para poder trabalhar essa região de pré-maxila,
foi feito o planejamento virtual guiado, né, o planejamento 3D dentro do software, porém, nós fizemos incisão e descolamento de retalho. Por quê? A gente visa a posição 3D ideal, você consegue antever isso no software, eu já sabia que eu ia conseguir boa ancoragem para os implantes, por isso que eu planejei a minha regeneração óssea guiada simultânea à colocação dos implantes. Porque nesta situação aqui, olha que legal, eu consegui aquilo que todo cirurgião deseja. Trabalhar a posição protética ideal, eu sei aonde está saindo o parafuso protético da minha prótese, conseguir trabalhar o meu implante dentro do osso em sua maior porção, né? Pequenas exposições de espiral óssea, com previsibilidade, eu já vi isso dentro do software, e eu vou fazer apenas um enxerto ali para ganhar volume, né? Para refazer essa região anterior, onde ele perdeu bastante tecido ósseo. Porém, o meu implante está todinho travado dentro do osso do meu paciente, que é a situação mais previsível que a gente tem, tá? Então, o que eu penso, né? O que eu posso falar para vocês de considerações finais dessa apresentação que eu compartilhei com vocês? Eu diria que hoje a posição 3D ideal e a previsibilidade é o grande ganho da nossa cirurgia virtual guiada, tá? Então, por isso que o tema da minha aula é a cirurgia virtual guiada, muito além da cirurgia flapless, né? Quando você pode fazer uma cirurgia flapless sem retalho, e eu mostrei para vocês casos assim, não tenha dúvida que você tem inúmeros benefícios, né? Principalmente do ponto de vista de conforto e pós-operatório. Mas hoje, o grande diferencial da cirurgia virtual guiada é a previsibilidade que ela te entrega e o ganho de resultados protéticos satisfatórios que a gente tem na clínica diária, tá? Só para finalizar a minha apresentação, um pouco do que eu mostrei aqui para vocês, eu trabalho isso como um curso, né, de credenciamento, todo esse universo que eu mostrei aqui para vocês, de software, impressão de guias, eu dou uma imersão em cirurgia virtual guiada e nesses processos digitais pelo Brasil todo. Eu tenho mais de 30 turmas formadas, né, pelo Brasil, trabalho com isso já há muitos anos. Então, para mim, é um prazer enorme poder compartilhar esse tema com vocês, né? Fiquei extremamente feliz com o convite. E aqui, algumas imagens finais, um pouco da minha vida pessoal, né? Que a gente não vive só de trabalho, né? A gente também tem que viver um pouco aí a nossa parte social e familiar. Meu esporte, que é o beach tênis, hoje está na moda, mas eu já faço isso há muitos anos, são mais de 7 anos que eu pratico esse esporte. E aí, aqui a minha família, meus filhos, minha esposa, naquilo que a gente mais gosta de fazer, que é aproveitar a vida viajando. Então, pela atenção de vocês, essa 1h18 que eu fiquei com vocês, meu muito obrigado, e eu deixo aí esses minutos finais para vocês fazerem os questionamentos, as dúvidas que vocês tiverem, tá? E agradeço muito a presença de todos e o convite da comissão organizadora. Muito obrigada, professor. A comissão agradece a aula maravilhosa do senhor e temos 3 perguntas. Vamos lá. O Orídio perguntou: esses anéis metálicos são colocados como, já que a impressão é parte da resina? Isso. Quando você faz o guia prototipado, naquelas imagens que vocês viram, a gente deixa previsto na confecção do guia, no software, o espaço para a anilha, tá? Então, quando é finalizada a impressão do guia, essa anilha é colocada manualmente, tá? Dentro do orifício que foi deixado já previsível, né, na impressão do guia. As anilhas, elas têm todo um padrão de tamanho. O que é importante a gente dizer? Quando você faz o planejamento dentro do software, talvez isso fique mais claro, você escolhe a marca do implante que você está trabalhando. Por exemplo, Straumann ou Titânio Fix. E dentro desse planejamento, né, dentro da marca, você vai trabalhar dentro dos parâmetros da marca. Então, ali já tem o padrão de anilha da marca. Ou seja, na hora que você gera o guia, você já vai deixar previsto no guia 3D, impresso em resina, né, o espaço para você inserir manualmente a anilha. E ela tem umas escamas que faz com que ela tenha um sentido só. Uma vez que ela entra justaposta, ela não volta, tá? E isso acaba
eliminando a necessidade de cola. É um processo bem justo mesmo, tá? Mas a anilha é inserida posteriormente. E a anilha é de titânio. Por isso que a gente passa o implante direto nela. A Mayara perguntou se tem curso que ela consiga aprender a mexer no software. Tem cursos específicos para mexer no software, tá? E nessas imersões que a gente explica como mexe no software, tá? Mas hoje, quem quer se tornar praticamente um profissional de planejamento digital, existe cursos específicos para o planejamento. Eu, por exemplo, sou clínico, né? Eu sou cirurgião. Eu sei mexer um pouco no software, mas eu não sou um expert em software, tá? Por quê? Eu não sou um planning center, eu não sou um planejador, tá? Mas eu sei mexer no software, até porque eu ensino os alunos a trabalharem, e eu acho que o mais importante hoje é o profissional entender quais são as ferramentas e como é a forma correta de planejar. Mas ele não precisa ser um exímio operador do software, porque quem pode operar o software para você é o colega do Planning Center, que mexe com o software o dia inteiro. Normalmente ele é um profissional da radiologia, tá? Ele tem um grande conhecimento também na parte de computação, tá bom? Mas dá para aprender sim, tem cursos específicos. O Oride perguntou qual é o software e qual a vantagem do sistema para carga imediata. Tá. Os softwares, como eu mostrei num slide lá, tem várias marcas, tá? Blue Sky Bio, tem Plant Studio da Trishape, tem o Implant Viewer da Unisolutions, tá? Tem uma série de marcas hoje de softwares no mercado, tá? Aí o software você vai fazer a escolha por questões de preço, por questões de facilidade, de ser um software intuitivo, é uma questão de escolha. E o mais importante é que você escolha um software que tenha a biblioteca do sistema que você trabalha, tá? Então, por exemplo, não adianta você escolher um software que não tem dentro dele a biblioteca da marca que você trabalha, porque você vai ter dificuldade por não ter as medidas disponíveis, tá? Então é isso. A outra pergunta que ele fez duas, né? Uma era do software. E Sobre carga imediata, né? Ele perguntou. isso, quais as vantagens? Então, no caso da cirurgia virtual guiada, olha, eu poderia abrir agora um leque só para falar de carga imediata, como vantagens da cirurgia virtual guiada, mas eu vou dar duas grandes vantagens, tá? Primeiro, você consegue enxergar a posição do implante buscando a maior quantidade de leito ósseo sem que você esqueça a posição do dente. Isso já é uma vantagem enorme, tá? Aí você consegue obter bastante torque, porque você está dentro do leito ósseo, mas não esquece a posição protética, tá? Outra vantagem importante, nos casos, por exemplo, de desdentados totais, como eu mostrei, se você quiser fazer uma carga imediata, ela vai funcionar como se fosse num processo tradicional. Você vai obter o torque mínimo lá de 40 newtons nos implantes, só que você, dentro do software, consegue já ver aonde você vai ter componentes angulados, onde você vai usar componentes retos, e você consegue ver até o tamanho da gengiva, escolhendo o tamanho do transmucoso do seu componente. Então, você tem muita informação que você antevê, né? Você vai fazer a previsão de tudo que você vai precisar no dia da carga imediata no próprio software. Você sabe já comprar componente, angulação do componente, tamanho do transmucoso, ou seja, você acaba acertando muito mais do ponto de vista de planejamento e escolha dos componentes protéticos para a carga imediata. O Oride fez uma outra pergunta. Esses sistemas de cirurgias guiadas é padronizado por alguma empresa ou todas as marcas de implante têm seus componentes próprios para cirurgia guiada? Legal. Então, olha, hoje o que acontece? Praticamente todas as marcas hoje, as principais marcas do mercado já têm o seu sistema de guiada, tá? O que você tem que fazer? Respeitar a marca que você trabalha, né? E você seguir dentro daquela marca todos os protocolos. E também seguir a questão das peças protéticas, né? Fazer a reabilitação dentro do sistema que você escolheu. Mas hoje, olha, posso citar aqui várias marcas: Straumann, Titânio Fix, Conexão, Neodente,
que mais? Puxa, a gente tem uma infinidade de marcas aí importantes do mercado. Nobel, né? Como eu citei aqui, foi uma das pioneiras na cirurgia virtual guiada. Plenum também é uma marca nova, mas que já está entrando também na cirurgia virtual guiada, já tem um kit aí em andamento. Quase todas as marcas hoje de implante estão entrando, assim também tem kits de cirurgia virtual guiada, tá? Praticamente todas as principais marcas. A Adriana escreveu: Valtinho, adorei a aula, parabéns. Ah, muito obrigado. Valtinho é como o pessoal me chama, né? Quem me conhece há muitos anos, o pessoal me chama de Valtinho. O Oridio fez Obrigado, viu, Adriana? outra pergunta. Para fazer essas guias, precisa de referência em empresas. As empresas fornecem a biblioteca? Isso, as empresas oferecem tudo, tá? Você trabalhando dentro de um sistema. Então, por exemplo, eu mostrei aqui para vocês lá a cirurgia como um guide fix. Por quê? Porque eu trabalhei muito com a Titanium Fix na parte do passo a passo em relação à fase clínica, junto com os engenheiros dentro da parte de produção e projeto, né? Então, eu trabalhei um pouco mais de perto com a formação desse kit de cirurgia virtual guiada da Titanium Fix, que chama Guide Fix. Então, esse eu acompanhei muito de perto. Todas essas informações as empresas oferecem. Então, você está lá no Planning Center, você vai fazer uma cirurgia virtual guiada com a marca Titanium Fix, o Planning Center vai ter a anilha da Titanium Fix. Se você vai fazer com a marca da Conexão, eu também já fiz várias cirurgias com a marca da Conexão, o Planning Center vai ter lá as medidas e as anilhas da Conexão. E é importante que você respeite a marca. Não fique misturando peças, tá? Acabou as perguntas, professor. Acabou? Mais uma vez, em nome da comissão do 17º Congresso Internacional de Odontologia, eu agradeço a aula do senhor, foi fantástica, fantástica. Que bom. E agora eu vou parar a gravação. Olha, pessoal,